Olá, tudo bem? Enquanto a NASA e os Estados Unidos detêm a fama de terem sido os primeiros a pisarem no solo lunar, Small step for man, one giant leap for mankind. a Rússia usa a coroa do pioneirismo espacial, uma vez que foi ela, ainda quando era conhecida por União Soviética, quem saiu da órbita terrestre pela primeira vez. E não é só isso. Eles foram além do que os americanos já foram, sendo praticamente os únicos a trazer informações do planeta Vênus e os primeiros a verem Marte de perto. Aliás, as missões de exploração a Vênus e Marte por parte da União Soviética revelaram descobertas e evidências significativas de vida alienígena em potencial. Essas informações, no entanto, foram mantidas em segredo do público durante muitos anos, até vir à tona por meio de um ex-cosmonauta. Durante a década de 1960, os soviéticos estavam no auge da corrida espacial, com Yuri Gagarin, o primeiro homem no espaço, e o Sputnik I, o primeiro satélite colocado em órbita em toda a história, que havia acabado de retornar de sua viagem. Os soviéticos estavam liderando em todos os lugares. No meio dessas vitórias e triunfos, há várias histórias e segredos profundos, mantidos longe do público. No entanto, agora, em seu leito de morte, um ex-cosmonauta revelou tudo. Quais são esses segredos? Por quanto tempo eles os mantiveram e como eles afetam nosso conhecimento do cosmos? O Sputnik I foi um marco histórico na exploração espacial, sendo o primeiro satélite artificial a ser lançado pela humanidade. Este feito significativo ocorreu em 4 de outubro de 1957, quando a União Soviética lançou o Sputnik I a bordo de um foguete R-7 Semyorka a partir do cosmódromo de Baikonur. O Sputnik I orbitou a Terra a uma altitude de aproximadamente 215 quilômetros, completando uma órbita a cada 96,2 minutos. Sua presença no espaço durou até 4 de janeiro de 1958, quando reentrou na atmosfera terrestre e se desintegrou devido ao atrito, encerrando assim sua missão. A realização desse feito colocou a União Soviética na vanguarda da corrida espacial durante a Guerra Fria, um período de intensa rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. A notícia do sucesso soviético com o Sputnik I gerou grande impacto e preocupação nos Estados Unidos, levando à aceleração dos seus próprios programas espaciais. Os americanos lançariam seu primeiro programa espacial, o Explorer 1, em janeiro de 1958. Contudo, os soviéticos já haviam lançado ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela Laika, pelo programa Sputnik 2, de novembro de 1957. O caso de Laika, inclusive, é uma história à parte e vale a pena conhecê-la, apesar de um final infeliz para a pobre cadela. A competição entre as superpotências na exploração espacial desencadeou uma série de eventos significativos, incluindo o programa Apollo dos Estados Unidos, que culminou com o pouso na Lua em 1969. Aliás, um feito que até hoje promove discórdias, uma vez que há uma gama de pessoas que apostam que o homem jamais pisou na Lua. De qualquer forma, a corrida espacial tornou-se um símbolo da rivalidade entre os blocos ocidental e oriental durante a Guerra Fria, demonstrando as capacidades tecnológicas e científicas de cada lado. Os esforços da União Soviética em direção à exploração lunar, por meio de programas tripulados, foram uma série de iniciativas destinadas a realizar pousos humanos na Lua, rivalizando com o programa Apollo dos Estados Unidos.
Apesar de negar publicamente sua participação nessa competição, o governo soviético secretamente conduziu 2 programas na década de 1960. O primeiro consistia em missões tripuladas de sobrevoo lunar, utilizando a espaçonave Soyuz 7K-L1, apelidada de Zond, que foi lançada pelo foguete Proton-K. O segundo visava um pouso lunar tripulado, utilizando as espaçonaves Soyuz 7K-LOK e LK, lançadas pelo foguete N-1. A Zond foi projetada para lançar cosmonautas da Terra para circundar a Lua, sem, no entanto, entrar em sua órbita. Ela teve como base a Soyuz 7K-OK. Diversas modificações foram realizadas para reduzir a massa da espaçonave e aumentar sua capacidade de circunnavegação lunar. Ela tinha capacidade para transportar 2 cosmonautas. No início dos testes de voo, surgiram sérios problemas de confiabilidade com o novo foguete Proton, o 7K-L1 e o Soyuz 7K-OK, no qual o L1 estava baseado. Após os notáveis sucessos americanos com a primeira órbita lunar tripulada, em 24 e 25 de dezembro de 1968, com o programa Apollo 8, e o primeiro pouso na Lua em 20 de julho de 1969, com o Apollo 11, e diante de uma série de falhas catastróficas do N-1, ambos os programas soviéticos foram eventualmente encerrados. O programa Zond, baseado em Proton, foi cancelado em 1970 e o programa N1L3 foi efetivamente encerrado em 1974, sendo oficialmente cancelado em 1976. Mas, mesmo que o mundo achasse que os Estados Unidos estavam bem à frente na corrida espacial, mal sabiam as pessoas que os soviéticos não estavam parados. O que ninguém sabia, por exemplo, é que Vênus e Marte já estavam nos planos da União Soviética. E não só isso. As missões secretas de exploração espacial realizadas pela União Soviética em direção a Vênus e Marte revelaram descobertas intrigantes e evidências potenciais de vida alienígena. Revelações estas que têm permanecido ocultas do conhecimento público, envoltas em segredo e mistério. Vamos entender melhor esse contexto. O nome do programa russo era Venera. O objetivo do programa era alcançar o planeta Vênus, ponto de grande interesse, dadas as suas semelhanças físicas com a Terra. Então, em 1961, os soviéticos lançaram a Venera 1, uma sonda equipada com uma série de instrumentos científicos inovadores. Ela contava com um magnetômetro conectado a uma extensão de antena, 2 armadilhas de íons para analisar o vento solar, detectores de micrometeoritos, tubos contadores Geiger e um cintilador de iodeto de sódio para monitorar a radiação cósmica. O experimento, acoplado a um painel solar, desempenhava a função de medir as temperaturas de revestimentos experimentais, enquanto a presença de radiômetros infravermelhos e/ou ultravioleta não era descartada. O controle térmico era habilmente mantido por persianas motorizadas, as quais desempenhavam um papel crucial na gestão da temperatura interna da sonda. Essa combinação de instrumentos e sistemas de controle proporcionava à missão uma capacidade abrangente de coleta de dados, permitindo uma exploração mais profunda e precisa do ambiente espacial. Mesmo com a falha, a nave ainda conseguiu enviar algumas informações exclusivas para a Terra. Foram conduzidas 3 sessões de telemetria bem-sucedidas, reunindo dados de vento solar
e raios cósmicos na magnetopausa da Terra. Depois de descobrir o vento solar, Venera 1 forneceu a primeira verificação de que este plasma estava uniformemente presente no espaço profundo. 7 dias depois, a próxima sessão de telemetria agendada não ocorreu e o contato foi perdido. Engenheiros acreditavam que Venera 1 falhou devido ao superaquecimento de um sensor de direção solar. A Venera 2 também perdeu contato com a Terra, mas não enviou dados importantes. Em 1º de março de 1965, a Venera 3, em um feito histórico, tornou-se o primeiro objeto humano a tocar o solo de outro planeta, embora este pouso não tenha sido controlado. Os instrumentos científicos a bordo eram um verdadeiro arsenal de exploração interplanetária, incluindo um magnetômetro, detectores de íons, equipamentos para micrometeoritos e monitoramento da radiação cósmica. A redoma no topo da sonda abrigava uma esfera pressurizada adornada com as insígnias soviéticas, projetada para flutuar nos presumíveis oceanos de Vênus após o pouso. Um toque poético em meio à frieza científica. Notavelmente, a nave não continha retrofoguetes, adicionando um elemento de imprevisibilidade à sua jornada extraterrestre. O programa Venera 4 conseguiu, ao menos, identificar a composição atmosférica de Vênus, como também a falta de oxigênio, água e campo magnético, antes de derreter sob intensa pressão e condições atmosféricas. Já as missões 5 e 6 não conseguiram chegar bem à superfície, nem enviar dados desde que entraram na atmosfera venusiana. As 2 sondas foram enviadas em um mesmo programa, mas seguiram rumos diferentes ao se aproximarem de Vênus e ambas perderam contato com o centro de controle. Em 15 de dezembro de 1970, a Venera 7 alcançou o mesmo destino. A sonda soviética fez história ao executar um pouso suave em Vênus, marcando o primeiro artefato humano a realizar tal façanha. Durante 23 preciosos minutos, a Venera 7 tornou-se uma fonte de conhecimento, enviando informações valiosas de volta à Terra. Seus instrumentos, cuidadosamente projetados para suportar as condições extremas, proporcionaram um vislumbre inédito da atmosfera e da superfície venusianas. Em sua breve existência na atmosfera venusiana, o radar da Venera 7 captou ventos furiosos, soprando a mais de 100 km por hora. E os soviéticos ainda surpreenderiam ainda mais o mundo com suas excursões espaciais. Eles trabalharam firmemente na busca por materiais e uma estrutura que suportasse o calor venusiano por mais tempo. A missão Venera 8, por exemplo, conseguiu sobreviver por 50 minutos. A Venera 11 por 95 e a 12 chegou aos 110 minutos, sem ser torrada na superfície de Vênus. O trunfo viria com a Venera 13, que chegou ao planeta vizinho em 1º de março de 1982. A Venera 13 foi lançada com um propósito singular: tocar a superfície abrasadora de Vênus e capturar sua essência em imagens coloridas, algo que nunca antes fora realizado. Assim que a sonda tocou a superfície, seus instrumentos e câmeras, habilmente projetados, começaram a transmitir imagens coloridas da paisagem exótica do planeta. Essas imagens, com tons que ecoam a diversidade de Vênus, foram, sem dúvida, uma grande revelação para os cientistas na Terra. A sonda capturou a majestade dos vastos planaltos e a complexidade das rochas que pontuavam a paisagem. A Venera 13 havia realizado o impensável, proporcionando uma visão sem precedentes de Vênus em cores vibrantes,
um mundo antes encoberto por enigmas e sombras. Evidentemente, as imagens causaram certo furor entre alguns cientistas. Um destes cientistas é Leonid Kizanformalidy, que afirma haver provas de vida em Vênus, que estão nas próprias imagens granuladas obtidas pela Venera 13. Leonid acredita piamente haver um inseto que lembra a forma de um escorpião presente em uma das imagens. Ele diz que as imagens revelam um corpo, um disco e uma aba preta que emergem, flutuam e desaparecem. E conforme ele ainda sugeriu, se não nos atentarmos à teoria de que não existe vida em Vênus, é provável que vejamos naquele objeto um ser vivo. Já Jonathan Hill, funcionário da NASA, contradisse Leonid, dizendo que as imagens de alta definição demonstram claramente se tratar de um componente mecânico e não um ser vivo. O que você acha que pode ser? Assim como há seres vivos em vulcões aqui mesmo na Terra, não seria lógico haver o mesmo tipo de organismo em Vênus? E não foi somente o planeta infernal que os soviéticos estiveram à frente dos americanos. Marte também foi visitado pela primeira vez por uma nave soviética, a Zond 2, em 1964. Na verdade, missões anteriores haviam sido enviadas ao planeta vermelho. As missões Marsnik 1 e 2, em 1960, e a Mars 1, em 1962. Entretanto, nenhuma delas conseguiu chegar a Marte, sendo que as duas primeiras falharam ainda no lançamento. A Zond 2, cujo destino não era nem Marte, mas Vênus, ainda passou por uma zona em que o planeta vermelho era visível e conseguiu enviar algumas imagens. Mas em 1971, os soviéticos alcançaram Marte com a sonda Mars 3. Essa missão ainda levou um pequeno rover, o M-Rover, que foi especialmente projetado para conseguir superar obstáculos na superfície. A Mars 3 consistia em uma sonda orbital e um módulo de pouso, o Prop-M. A sonda orbital foi projetada para estudar Marte a partir da órbita, enquanto o módulo tinha a tarefa de realizar o pouso na superfície do planeta. Durante a descida, o módulo de pouso transmitiu dados e informações valiosas, fornecendo insights sobre a atmosfera marciana e outros parâmetros. O M-Rover, infelizmente, durou apenas 20 segundos. Ainda assim, o sucesso da Mars 3 colocou os soviéticos à frente dos americanos na corrida espacial. Um dos objetivos da Mars 3 era saber se havia vida em Marte. Não é preciso dizer que todos se assustaram quando foi perdido o contato em apenas 20 segundos de pouso, não é? Isso levou a especulações e mistérios sobre o que realmente aconteceu com a missão. Assim mesmo, fotos de parte da sonda e do paraquedas foram enviados à Terra, sinalizando o sucesso do pouso. Todos esses acontecimentos antecederam os posteriores sucessos da NASA na exploração espacial. Contudo, deixam a União Soviética na vanguarda de muitas descobertas. Tudo o que era descoberto, no entanto, ficava ainda guardado a 7 chaves e coberto pela cortina vermelha do comunismo, que, por incrível que pareça, não queria compartilhar conhecimentos com o resto do mundo. As conquistas e também as perdas espaciais soviéticas só vieram a público com a glasnost, termo que se refere às mudanças políticas internas que ocorreram no início dos anos 90, transformando a antiga União Soviética na Rússia de hoje. Grande parte das informações, especialmente sobre Vênus, foram vazadas no início dos anos 1990, exatamente na época da glasnost.
Não há como afirmar quem foi o responsável por disseminar os segredos soviéticos, mas supostamente foi um ex-cosmonauta que não teve sua identidade revelada, que teria feito isso antes de morrer. Talvez para ele não haveria mais sentido esconder as conquistas do seu país para o mundo. Conquistas estas que só não foram comemoradas ou mais amplamente aceitas e estudadas porque, antes de o mundo ver a Rússia como ela é, uma cortina vermelha era usada para esconder até mesmo o lado aproveitável da ex-União Soviética. Obrigado por assistir e até a próxima.